E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para você notícia, trazendo para você informação. E eu quero comentar com vocês sobre esse assunto aí que o presidente Jair Bolsonaro abriu nos Estados Unidos, comentando sobre as eleições de 2018, tá? Pois esse assunto aí está tendo uma série de desdobramentos no Brasil e pode desdobrar, tá? Vindo até mesmo ter no Brasil novas eleições presidenciais e, se não caso, novas eleições gerais baseadas no que o presidente disse. Pois o presidente Jair Bolsonaro botou em questão, em xeque, todas as eleições que aconteceram no Brasil. E uma parte do mundo político, principalmente da esquerda que queria muito isso, está pedindo novas eleições. Mas vamos aqui entender no que se baseia o presidente Bolsonaro para dizer: tenho provas de que houve uma situação errada nas eleições de 2018. Eu acredito que, pelas provas que tem nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude. Tá? E nós temos não apenas uma palavra, nós temos comprovado brevemente, eu quero mostrar, porque nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Caso contrário, passível de manipulação e de fraude. Então, eu acredito até que elegido, porque tive muito mais votos no segundo turno do que se poderia esperar. E ficaria bastante complicado uma fraude naquele momento. Então, Bolsonaro disse que tem provas e que tem comprovados. Quando ele saiu fora, os jornalistas partiram para cima, porque, segundo a Constituição, se realmente o presidente tem provas de que houve uma situação errada nas eleições de 2018, isso pode ensejar no Brasil novas eleições, tá, pessoal? Isso pode ensejar no Brasil novas eleições. Tanto é que o TSE anunciou um pedido de auditoria nas urnas. E agora parece que o presidente deu na mão dos progressistas do Brasil, na mão da mídia, de quem queria o tirar do poder, uma nova frente de trabalho. Vamos invalidar as eleições através do que o próprio presidente disse, que se houve fraude tem que haver novas eleições presidenciais. Então o que acontece? Era tudo que a esquerda no Brasil queria, né? Uma situação dessa para ter novas eleições. E vindo da boca do próprio presidente, então, eles estão amando a questão. Olha bem, a teoria que o presidente tem, segundo o Poder 360, olha, não é a primeira vez que Bolsonaro diz suspeitar de que houve fraude no processo. Elegeu em segundo turno, em 2018. Nunca havia afirmado, entretanto, ter provas a respeito. Na entrevista ao Poder em Foco, em dezembro de 2019, o presidente disse que o retorno do voto em cédulas era essencial para sua eventual reeleição em 2022. Citou uma proposta do ministro do STF ao Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para que uma amostragem de 5% dos eleitores tivesse seu voto também registrado de maneira impressa. Já era para ter acontecido isso no ano de 2018. O ministro Fux estava tratando desse assunto e tinha uma lei aprovada nesse sentido. Depois o Supremo resolveu não deixar que houvesse voto impresso, disse Bolsonaro na época. Agora, a teoria do presidente a respeito de uma possível fraude baseia-se em números de apuração realizada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e citou a parcial divulgada pelo tribunal, que diz ter visto uma fotografia da televisão. Pela memória de Bolsonaro, em números bastante redondos, ele estava com 49% dos votos válidos e os dados regionais indicavam o seguinte: Nordeste, que é a base do PT, tinha 80% das urnas apuradas. Sudeste, oposição ao PT, apenas 20% das urnas apuradas. E nas demais 3 regiões, aproximadamente 60% das urnas apuradas. O resultado naquele momento era de 49 para mim, diz o Bolsonaro. Com tendência entrando no Sudeste, era para ganhar com 55 ou 56. Isso não aconteceu. Foram mantidos 49. Então, é grande indício de que poderia estar mexendo no algoritmo. Olha, sinceramente, essa seria, na cabeça do presidente Bolsonaro, a ideia que ele teve na hora. Mas isso não é prova. Isso não prova nada. Isso não prova nada. Apenas deixa essa pulga atrás da orelha, porque os números não subiram, porque foram tendo apurado. Mas não é uma prova. Tá? Agora, se o presidente tem essa prova para apresentar, que ele é presente, muita gente ontem na internet brigou comigo, disse que o presidente tem uma prova. Agora, se o presidente mostrar essa prova de que houve realmente uma fraude em 2018, o maior perdedor vai ser o próprio presidente Bolsonaro. Por quê? Se ele conseguir mostrar uma prova, as eleições podem ser invalidadas e pode ser pedida novas eleições presidenciais. Tá? E nessas novas eleições presidenciais, aí o Dória, todas as pessoas podem se candidatar, tá? Numa nova eleição presidencial, porque volta tudo ao zero. E o que diz a Constituição sobre isso? A Constituição de 88
no seu artigo 14, diz o seguinte: a soberania popular será exercida, olha aí, ó, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante. Aí tá aí, né, o parágrafo 10, né, do artigo 12. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contado da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Aqui, fraude, ele está comentando, feita pelo candidato. Mas se o próprio candidato está comentando que houve fraude, isso pode ensejar, por parte do TSE, um pedido de anulação da eleição presidencial e o pedido de novas eleições presidenciais, pois não pode pairar dúvidas, tá? Todas as candidaturas que houve dúvida sobre fraude, sempre foi pedido novas eleições. As eleições da Bolívia, ficou uma dúvida sobre fraude do Evo, pediram novas eleições na Venezuela, e vai acontecer novas eleições na Bolívia. Venezuela, o Maduro não é reconhecido até agora, porque acredita que houve fraude. Tudo bem que foi pelo Maduro, mas se há fraude, entrou dúvida, tem que acontecer novas eleições. Então, o que o presidente Bolsonaro está dando agora é, na verdade, uma arma na mão da esquerda, uma ferramenta na mão da esquerda, que vai ser usada contra o próprio presidente Bolsonaro, né? O próprio João Dória, governador de São Paulo, disse o seguinte: olha, o presidente Bolsonaro acaba de dizer que houve fraude. Se houve fraude, então é necessário que haja novas eleições. A mesma coisa o PT. O PT disse, o presidente disse que houve fraude. Então, novas eleições devem ser pedidas no Brasil. Então, começou uma tag agora no Twitter, tá? Começou uma tag no Twitter agora pedindo novas eleições, já que o presidente do Brasil confirma que houve fraude e que tem provas de que houve fraude. Então, o que eu quero passar para vocês aqui? Tá aqui, ó, tem uma dizendo anule TSE e novas eleições, são tags que a esquerda está pedindo. Aí então fica a questão, será que foi inteligente? Será que foi bem pensado? Será que quem instruiu o presidente a comentar sobre essa questão de fraude nas eleições de 2018 pensou que isso poderia ensejar um pedido de novas eleições? Que isso poderia pôr em dúvida todo o sistema eleitoral e criasse nova eleição? E outra, se for pedido novas eleições, o Bolsonaro ter que participar de uma nova eleição agora, isso seria bom para o Bolsonaro? Isso seria bom para o governo? Eu sei que tem um monte de YouTube gostando disso, acharam ótimo o presidente ter dito isso, mas pensando pelo lado, que as eleições podem ser invalidadas, isso não é tudo que a esquerda quer? Não é isso que a esquerda estava querendo? O impeachment do Bolsonaro e novas eleições? Ou que a esquerda disse que o Bolsonaro tinha cometido fake news, né? E pedido novas eleições de qualquer jeito? Não seria tudo que a esquerda quer? Então esse pronunciamento do Bolsonaro que houve uma fraude não seria a argumentação exata que a esquerda estava esperando para pedir novas eleições no Brasil? Então espera-se aí agora o presidente apresentar a prova de que houve fraude para que se peça oficialmente novas eleições, tá? O TSE já pediu uma auditoria nas urnas e pode vir essa prova pelo presidente e essa prova pode vir direto pelo TSE. Se o TSE comprovar que houve fraude, também pode vir um pedido aí de novas eleições no Brasil. Então vou dizer para vocês uma coisa, no meu entender, o presidente jogou contra ele próprio em entrar com essa questão, porque independente se houve, como ele já tinha dito várias vezes, eu acho que eu ganhei no primeiro turno. Dizer eu acho que eu ganhei no primeiro turno é uma coisa, dizer que tem provas de que houve uma fraude é outra questão. Fora isso, o presidente pode ser arguído na justiça, podem entrar com uma ação ou no STF ou no TSE, pedindo que judicialmente o presidente apresente a prova porque ele botou em dúvida todo o sistema eleitoral. E se essa prova for apresentada, o maior perdedor, como eu digo, vai ser o próprio presidente Bolsonaro, pois numa nova eleição agora vai ter um ataque muito grande contra o presidente, vem o Dória como candidato, vem o Huck como candidato, vai ter toda a situação, porque vai ter um prazo, né? Vai começar um prazo, essa discussão toda, para que haja novas eleições no Brasil. Então eu espero que o presidente, que eu acredito que vai acontecer, o presidente deve se pronunciar dizendo que se desculpa pelo que disse, e vai dizer que não tem prova, mas que tem convicções ou acha que aconteceu. O presidente vai dizer que se expressou mal e deve voltar atrás no que ele disse. E repito, se o presidente prosseguir nessa questão, ele como candidato eleito será o maior prejudicado, porque isso pode iniciar um processo no Brasil que pode culminar com novas eleições presidenciais. E isso não seria bom, porque ele é hoje o presidente do Brasil. Ok? Eu deixo essa opinião aí para vocês. Eu acho o seguinte, já estou avisando isso, chegou a hora de parar de ficar batendo palma
para tudo que o presidente diz. Ultimamente, o presidente Bolsonaro está dizendo muita besteira, muito besterol. O presidente precisa pesar o que ele diz. Ele é presidente do Brasil. O que o Bolsonaro disse tem um peso gigantesco. Ele acaba de botar em dúvida a eleição presidencial que o elegeu a presidente do Brasil. Ou seja, ele acaba de botar em dúvida o seu próprio mandato presidencial. Se houve ou não, ok, mas ele já foi eleito, ele já venceu. Ele venceu o primeiro e segundo turno. Se houve ou não, ele tem os poderes para trabalhar para que haja voto impresso, mas botar em dúvida essa situação e dizer que tem prova, aí ele pode fazer o quê? Fazer anulação pelo TSE, né, ou pessoas pedirem, e o maior perdedor pode ser, no final, o próprio presidente, capitão Jair Bolsonaro. Muito obrigado, carinho da audiência, deixa a curtida assim, né, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e tamo juntos. Qualquer nova informação, eu estarei trazendo para você. Não esqueça de me ajudar no Vaquinha, não esqueça de me ajudar no Apoia. Você lembra da minha viagem Bolívia, Uruguai? Eu conto com a sua ajuda, ok? Fui, um abraço.